Ricardo, vou fechar a imagem, tá? A hora que for entrar no ar, aquele mesmo combinado de sempre, vai estar essa imagem, a hora que aparecer vocês é porque a gente está no ar, tá bom? Ok. Só um minutinho. Pessoal, bom programa para vocês, tá bom? Boa sorte. Atenção, tá, Ricardo? Olá, amigos, tudo bem? Muito boa noite. Agora exatamente são 7 horas e 24 minutos, né? Desta sexta-feira, um final de semana aí muito esperado pelas pessoas, véspera de feriado de carnaval. De repente você que está acompanhando a nossa programação possa estar de casa, possa estar de maneira remota aí no carro ou ainda em casa, não é verdade? Mas chegamos. Nós agora tivemos aí praticamente 25 minutos de atraso, um trânsito muito forte aqui na cidade de Osasco, né? Osasco é uma cidade muito grande e mesmo que a gente buscou se organizar para chegar aqui no horário, nosso podcast atrasou aí praticamente 25 minutos. Mas desde já, pessoal, eu quero dar novamente uma boa noite a todos vocês, saudar o nosso povo amigo de Osasco. Também domingo será o dia que iremos comemorar mais um ano de vida na cidade de Osasco. Muitos eventos estão para acontecer. O prefeito Rogério Lins fez aí um cronograma de organização de entregas de equipamentos públicos, de ações que venham beneficiar todos os nossos moradores da cidade de Osasco. E o nosso podcast hoje, como eu anunciei, como convidei você, fizemos aí de algo diferente. Eu estou aqui na presença, aqui na mesa da Patrícia, minha esposa. Dá uma boa noite para as pessoas aí, amor. Boa noite, tudo bem, pessoal? Isso aí, também está presente aqui o meu pai, minha mãe. O pai, dá uma boa noite para as pessoas. Boa noite, pessoal. Mãe, boa noite. Boa noite. Isso aí, estão meio acanhadinhos, né? Mas estão aqui com a gente participando. E sobre o tema que nós vamos falar com todos vocês, da família, né? Algo muito relevante, que gera muita discussão. E aqui a gente vai fazer um bate-papo, conversando, falando como que a nossa família, né? Desde então, minha mãe e meu pai casaram, quantos anos de casamento, aquelas coisinhas básicas que também você tem como curiosidade. Mas eu quero pedir, pessoal, que desde já você possa nos ajudar aí, convida os seus amigos a participar. Se você puder compartilhar com seus amigos ou compartilhar na sua página, é importante, né? Nós que estamos trabalhando e nesse podcast, como sempre, a gente vai trazer aqui algo que seja de interesse de todos vocês. Curiosidades, informação, né? Aquilo que está acontecendo na cidade. Vamos trazer aqui pessoas que são, que fazem aí, né? Como é que tem um termo que falo, eu sempre esqueço. São pessoas que são de opiniões, né? Aqui no nosso podcast. Mas desde já agradeço a sua participação e saudar aqui todos mais uma vez, boa noite. Agradecer aqui o apoio do Yuri, que está com a gente aqui sempre, o Adriano, que está aí por detrás das câmeras, fazendo com que essa programação chegue a todos vocês de maneira com muita qualidade. O Adriano que representa a RCTV. Bom, pessoal, a família hoje é uma questão que muitas pessoas debatem, como se forma a família, como se constitui a família, né? Logo aqui, aproveitando em Osasco, nós vamos ter o casamento comunitário, que a Secretaria da Primeira-Dama Aline Lins tem feito com muita
vontade, muito amor, muita dedicação, a fim de ajudar as pessoas que não podem, no momento, fazer o seu casamento via o cartório, o preço, então faz o comunitário, que é um preço bem menor. Por isso eu quero convidar vocês também, para que vocês entrem na página da Prefeitura. Ali na Prefeitura nós vamos ter ali o homepage, que tem todas as informações para que você que ainda não fez aí, como é que eu vou dizer, não instituiu um casamento, né? Não está ali documentado, você possa fazer isso. Não oficializou ainda, né? Perfeito, essa é a palavra. Você que, obrigado, filha, não me ajudou aqui. Você que ainda não oficializou o seu matrimônio, você possa então oficializar o seu matrimônio e assim você ter aí um documento que é sempre exigido para algumas coisas hoje em dia. Bom, mas, Ricardo, vamos agora, porque assim, a gente já veio falar sobre família, correto? E trouxemos a sua família. Então, nós primeiramente acho que todo mundo, as pessoas querem saber quantos anos de casados tem o seu pai e sua mãe. Então vamos fazer essa pergunta para eles? Sim, podemos. Mãe, fica à vontade para falar. Pai, quantos também. Anos de casado? Quantos anos de casado? 45 anos. 45 anos de casado? Mãe, hoje a gente vê aí, hoje a questão do casamento é uma questão que hoje em dia muita gente vê pessoas se unindo e numa proporção também muito grande se separando, né? E a senhora lá atrás, né, com o pai, também passaram dificuldades, como todo casal passa, né? As lutas, desde o momento que está junto, né? Aí depois vem a fase de adaptação, né, onde vocês vão de fato ali juntos, convivendo, vendo o erro, falhas um do outro. E como é que foi esse momento? Porque tem muitas pessoas hoje que, por um simples problema, uma simples briga, a pessoa já separa, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, a pessoa já está se separando. E como foi para vocês? Como é que foi passar por esse momento difícil? Se estiverem em crise, como é que a senhora pode dar para essa pessoa que está em casa hoje, assistindo a gente, como se fosse uma receita, uma dica? Como que ela pode sobrepor esse momento difícil? A senhora pode falar isso aí para as pessoas? Sim, eu casei eu era muito jovem, 17 anos, né? 17 anos? Isso, menos de um ano você já nasceu. Então, peraí, vamos por partes. Segura o raciocínio aí. Hoje em dia, tem muito jovem também, né, hoje não está ainda no casamento, né? Não sei como é que foi da senhora, a senhora pode falar também, mas muitos jovens estão se unindo. E muitos jovens também, de maneira muito precoce, né, também estão se separando. Não, nós nos casamos, né, direitinho. Mas eu era muito jovem, então não tinha muita experiência e de repente já estava grávida. Né? Eu casei em novembro e você nasceu em dezembro do outro ano, quer dizer, muito pouco tempo. Mas assim, mesmo jovem, porque eu também já vim de uma família, né, que ensinava como fazer, respeito, como cuidar, tudo isso. Então para a senhora foi muito importante a estrutura que eu tinha familiar também. Então, né? isso é um detalhe muito importante, né? Mãe, Porque. do meu pai. Exato. Então, já por essa orientação que a senhora tinha da família, né? Já foi meio que já te formatando para que base, quando. né, eu já tinha. Né? Que bacana. Então, eu sabia que a partir daquele momento, com pouca idade ou não, tinha que ter responsabilidade, né? Porque até então era uma família já, e de repente já me vi grávida. E aí você não tinha, mesmo assim, tinha que trabalhar, né? A gente foi morar para uma outra cidade, que eu nunca tinha saído da minha cidade. Aí fui trabalhar. A cidade que a senhora morou é no Paraná, né? Estava morando em Apucarana, fui para Curitiba. Eu nunca tinha saído da minha cidade, né? Só para passear ainda ao redor. De repente me deparo naquela capital, né? Sem conhecer ninguém, né? Eu, Regi, morando lá naquela casinha, tivemos que ir até o último ponto do ônibus da cidade, arrumar um emprego. Assim que foi. Daí, É uma casinha simples, como é que é para as pessoas entenderem? Porque hoje em dia, a ideia que se tem é que tudo, hoje em dia, né, mãe? Hoje em dia o mundo está muito imediatista. Então as pessoas hoje querem trabalhar, já começando a ganhar um salário muito alto. As pessoas querem, de repente, constituir família, já pensando que vai ser tudo fácil. Como é que era essa casinha que vocês moravam lá? Era uma casinha aqui, acho que com quarto e cozinha que chovia dentro, um banheiro lá no fundo do quintal, com um monte de família no mesmo quintal. Então era um banheiro compartilhado que vocês usavam? Muito, aqueles banheiros bem antigos, aquelas bem sujos, né? Era bem, bem crítico. Eu, às vezes, me deparava chorando de medo. O que eu estou fazendo aqui, né, no meio de toda essa gente toda totalmente diferente da gente, né? Mas não tinha segurança nenhuma, uma casa que não tinha muro, não tinha nada, muito estranho.
Mas aí a gente vê a importância, né, Ricardo, que você acabou de falar, da estrutura que a sua mãe teve, da sua avó e do seu avô, né? Porque ó, com tudo isso, com toda a dificuldade, recém-casada, menos de 1 ano de casada, você nasceu, quer dizer, estava naquela fase de adaptação, que a gente sabe que os 7 primeiros anos é a fase mais difícil do casamento, né? Que é a fase de adaptação. E já tinha você e passando por toda essa dificuldade, mas em nenhum momento ela pensou em desistir e jogar tudo pro alto e separar e voltar para casa da mãe. Você vê, porque ela teve uma estrutura lá atrás da sua avó e do seu avô. O que representa, o que com certeza sua avó e seu avô sempre ensinou para a senhora, a sua mãe, né, Dona Fátima, Dona Rosa, sempre mostrou para a senhora o que significa o significado de uma família, né? A família é a base, né? E assim, eu vejo que o seu Reginaldo também, tudo dependia muito da senhora, né? Quer dizer, a senhora sempre foi ali aquela estrutura, aquela pessoa forte ali, né? Sempre. Ainda com o Ricardo, de 3 meses, ele não trabalhava, daí veio morar em São Paulo, sozinho, né? Eu fiquei com o Ricardo. Depois viemos morar lá no fundão de Ribeirão Pires, naquelas região de trabalho, numa pedreira. Fala pertinho do microfone. Numa pedreira, e a gente foi morar, né, lá no meio, naquelas pedreira. casinhas no meio de uma mata, onde tinha cobra, muito bicho, foi muito difícil. Então, da nossa cidade para Curitiba, de Curitiba veio para São Paulo. São Paulo. Quer dizer, Então, é importante, a gente está falando aqui para as pessoas que estão chegando agora, né, para vocês entenderem, o quanto difícil é, né, constituir e manter a família. Então, esses desafios que eles passaram, e a gente está pontuando aqui para ver de repente, porque hoje em dia, a dificuldade dos dias de hoje, né, pós-pandemia, desemprego, as pessoas ficaram mais em casa, né, tivemos muitos problemas aí, né, que a própria grande mídia trouxe, todos os problemas em relação à violência, por exemplo, mas aqui em Osasco teve muito caso, criança, marido e mulher, e por que tudo isso? Né? Talvez, né, a gente comece a observar de maneira analítica que é muito preponderante, muito importante a família, a formação de família, né? Aquilo que a avó passa para a mãe, que sua mãe passa para você, né? Ou vice-versa. Então esse aprendizado hoje ele é fundamental. E talvez, né, pensamos todos juntos aqui, né? Não que seja uma opinião minha, esse fator tem feito a diferença hoje, no dia das pessoas, né? Diante das lutas, dos problemas, onde a pessoa ela perde a perspectiva, perde a paciência, a pessoa talvez opta em se separar e deixar tudo como está e tentar uma nova vida com uma nova família, enfim. É o que a gente vê hoje, as pessoas tentando buscar um caminho, mas de repente falta a pessoa se propor a ver isso como um desafio e ali juntos lutarem, né? Batalhar, que nem vocês fizeram. Né? Vieram de Curitiba para cá, né? Foram lá morar em Ribeirão Pires, não é isso? Uhum. Uma região que lá era região, que nem o senhor contava, uma Pedreira. pedreira. E lá o que o senhor fazia na pedreira? Minha função é mecânico de manutenção, né? Torneiro mecânico, eu fui trabalhar de torneiro mecânico nessa empresa. Que era na pedreira. Na pedreira. Trabalhei um ano mais ou menos, nem um ano, né? Uhum. Aí vinha para São Paulo, vinha para Osasco. Aí eu entrei numa empresa chamada Falsa Embalagem aqui no Remédio. Fiquei 18 anos trabalhando. Aí depois eu entrei na Polycraft. Trabalhei 30 Então, mas vamos lá. Então, de lá para cá, né, diante desse esforço, né, passando por esses momentos difíceis de adaptação, sair de uma cidade, daqui a pouco de uma cidade vai para outro estado, né, enfrentando toda a dificuldade, sozinhos aqui, né? Aí começou a vir essa parte que foi o desenvolvimento do tempo a tempo, né? Certo. Vencendo as dificuldades, né? E assim vocês foram conseguindo, né, mãe, criar todo mundo, né? Eu, Marcelo, né? Sim, sempre trabalhando e de uma forma ou de outra deixava vocês na creche, depois dentro de casa, né? Ficavam trancados e eu vinha, levava para a escola, depois trancava novamente e assim a gente ia para a gente tentar ganhar nosso dia a dia, né, pra gente comprar, porque o nosso objetivo era comprar uma casa, nós pagávamos aluguel, né? Aí a gente começou, uma vizinha vendeu um plano de consórcio de carro, nós compramos. Aí quando saiu lá, acho que 32 parcelas, né, Regi? 32 parcelas. Aí ele ficou todo feliz, ai, já vai ter um carro. Eu falei, não, a gente vai vender para comprar um terreno. Vai ser, né, nosso espaço, a gente vendeu,
Com o dinheiro nós compramos terreno. Então, esse é outro detalhe, né? Porque, veja, vocês lá atrás tiveram a oportunidade de tentar fazer com que o dinheiro pudesse render, entraram nesse consórcio, né? E aí depois da 33ª foi contemplado? Segunda. Então, 32º foi contemplado. Aí hoje em dia as pessoas muitas das vezes optam em ter alguma coisa, né, no dia de hoje. Por exemplo, um carro, né, do que ter uma casa. Né? E o carro, ele é uma questão que ele é uma utilidade, mas ele não é ali de repente algo tão necessário ou de tamanha importância como ter uma casa. Então fica essa dica para as pessoas também, né? Porque hoje as pessoas hoje em dia têm uma ideia, eu sempre falo para as pessoas que a ideia mais pobre do mundo hoje é a ideia da ostentação. Porque os jovens hoje, eles prezam muito o presente, né, de ter alguma coisa para dar aquela impressão de satisfação, de que você, diante dos demais, estão bem, né, e poucas pessoas têm aquela ideia de falar assim, não, eu vou abrir mão de tudo para me construir a minha vida. Que foi o que vocês fizeram. Vocês abriram mão de ter um carro que poderia ter para desfrutar, para sair, e investiram, né, para poder comprar uma casa. Comprando terreno e fomos construindo aos poucos. Um terreno. Um terreno num lugar bem, não estava muito bom ainda, depois melhorou, mas é o que tinha no momento, né? E estamos investindo, né? Então, eu lembro que foi ali no Marieta, né? A gente comprou um terreno ali, naquele momento a rua era de terra. De terra, né? de barro. De barro ali, as pessoas, todo mundo começando ali, a moradia, todo mundo junto. Comprou um terreno simples, dali começou a construção. E construção vai dinheiro. Muito dinheiro, não? Né? A gente trabalhava, nada era suficiente, né, gente? No Jardim Marieta nós fomos pro remédio, né? Então, mas assim, a construção ali no momento, lembra que a gente sempre ajudava quando podia, né? Porque ainda adolescente, né? Finais de semana a gente ia, né, preparar o material para segunda-feira para o pedreiro. Né? Mas você também ia, caiu da laje. Ajudava. Eu soltar pipa, ajudava, soltava o caiu da laje. Caiu da laje, né? A gente sofreu um acidente, né, uma vez. E quantos anos eu tinha, mãe? Acho que tinha 12, né? 12 anos, né? Acho que foi 12, 13 Eu caí de uma laje de o quê? Quantos metros? 6 metros? Peraí. 6 metros. De 6 a 7 metros, né? Uma laje alta, que é onde tinha uma escada, né? Aí eu caí de concreto, né? Tudo cru, aquela construção bem crua mesmo. Aí caí no patamar, né? Aí não lembro de mais nada. Eu sei que quando eu cheguei, desmaiei, acordei no regional, né? Tordoado, eu vi que nunca tinha andado de ambulância. Cheguei quando estava chegando no hospital da ambulância, eu lembro que meu pai desesperado, minha mãe não entendia o que estava acontecendo, não tinha ciência da gravidade, né? Saía sangue pela boca, pelo ouvido, né? E foi um momento bem difícil que a gente passou, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E dali para diante, mãe, então a gente, né, começou a ter uma condição diferente, porque já tinha uma casa, já tinha o pós-construção, né? E aí já tinha, ou seja, nesse processo, nesse tempo de vida, né, depois de quantos anos mais ou menos para construir a casa? Tudo, depois de casado? Uns 14, 13 anos de casado, 14 que a gente Então, foi ter. importante esse detalhe também. Nossa casa. Ou seja, hoje em dia as pessoas que, de novo, né, querem tudo rápido na vida, né, isso dificilmente acontece, a não ser que a pessoa tivesse um passado diferente, né, uma família, uma condição financeira que pudesse propor essa condição. Mas quando você vem do zero, veja, 14 anos, lutando, com briga em casa, problema, momentos bons, momentos difíceis, restrição, inclusive, né, mãe? Eu lembro que na construção a gente queria passear, queria as coisas, não tinha nada disso, não porque não quisera dar, mas pelo momento financeiro que não tinha condições de fazê-lo. Então isso é muito importante. Então, ou seja, depois de 14 anos que eles tiveram aí a casa e tinham terminado a casa construída. E às vezes as pessoas hoje querem uma casa já, né, de pronto, querem tudo rápido, né? E essa questão, hoje a gente na rua acompanha pessoas, conversa com muita gente, se dá com várias questões. Um grande problema das pessoas hoje é o imediatismo, né? Então isso gera problemas diários na vida de todo mundo, desde o jovem que quer que a mãe dê tudo, desde um casal que quando, né, resolve se unir, constituir uma família também, imagina ter tudo fácil e nada é fácil, né? Tudo é difícil, parece ser muito básico, muito claro o que eu estou falando, mas isso é o que mais falta hoje em dia, né? Parece que as pessoas estão cegas, né? O que a senhora poderia falar, mãe, para um casal jovem que hoje está junto, como a senhora, com o pai aí, né? Quando a senhora estava grávida
de mim com 18 anos. 18 você já não é isso, nasceu com 18. E aí, mesmo grávida, a senhora estava trabalhando. O que a senhora fazia nessa época como profissão? Trabalhava lá no Paraná e trabalhava com as tias de confeitaria. A senhora trabalha em confeitaria. Confeitaria. Imagina hoje quanto seria o salário de um confeiteiro, né? Tenta você viajar nesse momento e se colocar nesse cenário. Ainda mais você que é moça, mulher, que tem uma idade também jovem, está grávida, e você está, imagina, um salário de confeiteiro hoje seria o quê? R$2.000? Ou nem isso? Sim. Né? Então é com essa condição que a senhora conseguiu, né, vamos dizer, sobrepor a dificuldade. Gravidez Sim. tem um custo, criança, né, preparar enxoval. Muda daqui, muda pra lá, né? E sempre tentando o melhor. E hoje, mas né, nunca desistindo, porque o que hoje a gente vê, assim, qualquer coisa, né, no casamento, vamos desistir, vai cada um pro teu lado. Mas sempre que acontecia esses momentos, eu sempre pensava assim, eu não quero que meu filho chegue lá na escola e pergunta assim, eu não tenho pai. Né? Eu nunca aceitava isso, dos meus filhos chegar ou perto de um amiguinho para alguém falar, eu não tenho pai, né? Eu não moro com meu pai. Então, por isso que a gente fazia de tudo para as coisas darem certo, né? E eu posso dizer, Ricardo, que assim, isso que a sua mãe está falando, de não ter o pai presente, é muito ruim na vida de uma criança. Porque eu falo por mim, eu não tive meu pai presente. E nem na minha formatura de 14 anos, eu fiquei na porta esperando o meu pai, porque meu pai separou da minha mãe, né? E eu fiquei esperando o meu pai, porque até então ele ia e ele não foi. Então ali foi muito triste pra mim, muito. E eu não sei se, porque falam que a filha é mais apegada com o pai, né? Sim. E o filho mais apegado com a mãe. Bom, eu não tive meu pai presente, então eu fiz do seu pai o meu pai. Então, assim, a minha relação, eu vou falar agora que a minha relação com o seu pai é como se ele fosse o meu pai. A gente, tanto é que às vezes você até briga comigo, né? Quando ele viaja para o Paraná, você fala, Patrícia, parece que você está com ciúmes do meu pai, porque eu fico ligando toda hora para ele, eu quero saber onde é que ele está, o que ele está fazendo. E tanto é que quem entrou comigo quando eu casei, foi o seu pai, né? Uhum. E nós temos uma relação assim, já antiga, né, seu Reginaldo? Certo. Quanto tempo? A gente chora junto, Choramos juntos. chora né? junto, Sim. dá risada Dá junto. risada junto, justamente. A gente briga, mas daqui a pouco tá um olhando pro outro, se abraçando. Legal, bacana isso daí. Então, e isso que a sua mãe falou é muito importante, não ter o pai presente, sabe? E eu sempre quis ter o meu pai presente. Então, quando, assim, na escola, que eu via, tinha as festas, eu via as minhas amigas chegando com o pai, eu era a única que não tinha o meu pai presente ali, nunca tive. Agora, graças a Deus, né, eu voltei a falar com meu pai, nós nos encontramos, quer dizer, eu encontrei meu pai me encontrou, e a gente tá tentando, assim, voltar de novo a ter a relação de pai e filho. Legal, bacana. Bom, aproveitar aqui o ensejo para que você que está participando aqui conosco desse podcast, eu quero mandar um abraço para a doutora Lucy, que está com a gente participando aqui. Mandar um abraço também para o Ari, o seu Ariovaldo também, que participa com a gente aqui, 2 grandes amigos que estão presentes com a gente continuamente. Mandar um abraço para a Tereza, que está participando com a gente aqui. Também a Maria Ângela, né, a dona Francisca. Deixa eu ver aqui, Silmara participando com a gente aqui também, né? Márcio. Então, agradecer a presença de todos vocês e pedir para que você possa aí compartilhar esse podcast que a gente está fazendo um formato diferente. Hoje eu estou aqui com a minha família, né? Sexta-feira, muitas pessoas se preparando para viajar e a gente aqui tentando levar para você aí coisas boas através desse podcast. Esse podcast, mais uma vez, para quem ainda não sabe, nós vamos trazer aqui formadores de opiniões, professores, médicos, pessoas ligadas à questão pública. Esse é o podcast do Ricardo, Amigo do Povo. Ok, pessoal? Ricardo, tem mais uma coisinha também que eu quero falar, porque daqui a pouco vai encerrar o nosso podcast. E eu falei para muitas pessoas que hoje as pessoas iam conhecer o outro lado do Ricardo, né? Todo mundo vê o Ricardo assim, essa pessoa séria, né? Na rua, trabalhando. Mas assim, dona Fátima, o Ricardo, quando criança, ele fez muita bagunça, ele deu muito trabalho. Quem foi o Ricardo quando criança? Ele deu trabalho, era aquele menino que a senhora recebia muita reclamação dele.
era ruim na escola, brigava com as pessoas na rua. Quem era o Ricardo quando criança? O povo quer saber. Não dava muito trabalho, não. Ele obedecia, sempre obedeceu. Na escola, existia dificuldade, né? Principalmente que a gente estava no colégio particular, tinha muita dificuldade, tinha que colocar em algumas aulas particulares para ajudar, mas a dificuldade que ele tinha. Esquecia muitas coisas, né? Quando corria para ir para algum lugar, levava a chave e perdia no meio do caminho. E sempre foi assim, meio que perdido, mas nunca deu trabalho não, sempre foi uma criança normal. Bonzinho, né? Eu lembro que uma vez a senhora falou que no seu aniversário, ele foi numa floricultura, né? Conta essa história. Dia das Mães, conta essa história pra gente. A gente estava com uma dificuldade mesmo trabalhando, né? E era Dia das Mães. Aí ele tinha uma floricultura, uma quadra e meia da nossa casa, né? Bem antiga. E ele conhecia a moça de lá, a vizinha, né? Até hoje ele conhece. Aí ele foi lá e falou para ela se tinha uma rosa aqui, ele queria levar uma rosa para mim. Daí ela pegou e deu uma rosa, e ele pegou e levou a rosa para mim. Aí ele deu de presente Dia das Mães. Legal. Bom, isso aqui, pessoal, a minha família está aqui presente, a minha esposa Patrícia, né, minha mãe, meu pai, aqui presente com a gente. E questão financeira, por exemplo, né, hoje em dia é um problema muito grave nas famílias, né, questão financeira. Como é que a senhora e o pai conseguiam ver para poder fazer compra do mês? Como é que era isso, né? Roupa para a gente, comprar roupa para a criança também, né? Como é que vocês faziam isso aí? Vocês faziam... Porque assim, a gente sabe, eu vou falar aqui, mas as pessoas talvez até imaginam, mas gostaria que vocês detalhassem, porque a gente sabe que o pai e a mãe tira da boca, né? De si para dar para os filhos, não é isso? Sim. E aí, conta pra gente como é que era mais ou menos essa questão financeira, porque se a senhora trabalhava, o pai também tinha que pagar aluguel antes de morar. Sim, construção, mas assim, a gente nunca deixou faltar nada, eu nunca deixei faltar nada, em qualquer lugar que a gente fosse morar, assim, o essencial tinha, né? Era o presente do Natal, do aniversário, ainda que eu parcelasse, aquele tempo era Mapping, Mesbla, né? Que tinha o seu carrinho, que tinha seu presente, porque aquele sorriso daquele momento valia muito mais do que o carnê que eu tinha, né? Muito mais. Então, nunca eles poderiam... a gente não tinha dinheiro para a gente viajar, mas faziam os lanches e a gente ia lá na praia, fazia um bate-volta, né? Levava o lanche, pegava o trem, um ônibus até o ponto final e voltava. Né? Então, isso é muito importante. Íamos no zoológico, levava os lanches porque não tinha dinheiro para comprar lá. Mas eu levava eles no zoológico, levava a toalha na hora do lanche, né? Fazia lá certinho uma mesa bonitinha, colocava. Ou senão a gente ia ali também da Barra Funda, que tem aquele parque da Água Branca. Quantas vezes passamos a tarde lá no Parque Tietê? A gente, mesmo no parque, né, lá do nosso bairro, quantas vezes eu comprava as pipas para vocês? E a gente passava a tarde lá embaixo daquelas árvores, vocês soltando pipa. Então, sempre de uma maneira que eu conseguia, né? Eu levava vocês para um passeio, para alguma coisa diferente, né? Legal. Até que fosse numa praça, mas sempre eu tinha um tempo, arrumava um tempo. Né? Então, isso é um detalhe importante, porque as pessoas hoje esperam fazer coisas grandes passeios, né? E aí a pessoa fala assim, não tem dinheiro, mas mesmo com restrição, a senhora conseguia ali um dinheirinho para a gente poder ir, nem que fosse aqui no Parque do Água Branca, na Barra Funda, para quem não sabe, ali próximo do terminal de ônibus, né? Quem viaja vai ali na Barra Funda, onde se pega o metrô ali, linha laranja, né? Então a gente ia ali, ia no Matão, e quando era um passeio que tinha, vamos dizer, um passeio mais sofisticado, né? Com mais requinte seria ir na praia, que a gente fazia o bate-volta. Bate-volta, levava vocês. Então, ou seja, a senhora se organizava para isso, né? Sim. É isso que de repente serve de dica para a pessoa, porque a família hoje ela tem uma necessidade muito grande de estar junto, só que hoje com a correria do dia a dia, né? O pai que trabalha em um ou dois serviços, ou a mãe que trabalha em um ou dois serviços, acaba não tendo essa condição, né? Pessoal, então a gente está já chegando aqui aos momentos finais deste podcast. Dizer que semana que vem, né, nós traremos mais surpresas, vou anunciar, eu vou deixar aqui de curiosidade, vou colocar na rede social, para que vocês possam estar ali recebendo essa informação. Mas o que a gente procurou fazer aqui é compartilhar um pouquinho da nossa família, né, lembrando que as dificuldades do passado, elas fizeram o possível. Ele foi um lugar próximo, você pode aqui em Osasco,
Cada um tem uma condição. A nossa condição era muito difícil naquele momento. Nem que você for aqui no Parque Chico Mendes de Osasco, ou qualquer parque que seja próximo, tudo isso é válido para você, junto à sua esposa, seu filho, sua filha. Um ato simples desse, é isso que a gente quer deixar como mensagem, ele tem um valor e um peso muito grande para a união, para o elo, para a alegria e para que a sua família seja cada vez mais forte nesse sentido, né? Ou seja, superando todos os momentos difíceis, mesmo numa fase delicada. Então, Ricardo, e assim, antes que você se esqueça, nós trouxemos também hoje o seu pai, né? Até porque o tema é família, mas porque também tem uma surpresa, não é? assim, esse mês aqui é o mês de aniversário aqui do meu pai e da minha mãe, né? Os dois fazem em fevereiro. Vocês combinaram isso? Não namorou ou não? Sua mãe fez agora dia 15, Isso. seu pai vai fazer agora dia 24. Dia 24. Então, por isso que a gente convidou eles aqui, justamente para prestigiar, para que as pessoas que, por curiosidade, ou ainda que nessa história acho que agrega, ajuda muita gente, justamente isso, levar para você essa condição, tá? De que você está no caminho certo, lute com a sua família, valorize seus filhos, se dedique o marido e a mulher e vice-versa, e lutem e persistam e perseverem pelos seus objetivos, porque com certeza vocês vão juntos chegar lá. Ok, pessoal? E aí tem uma surpresa, né, Ricardo? Ah, é surpresa? Nem eu tô falando de surpresa. É porque hoje foi corrido, bem corrido, então depois a senhora pode até brigar comigo, tá, dona Fátima? Que fui eu que fiz tudo isso, quer dizer, eu que preparei tudo isso. Por isso que eu falei pra senhora que eu tava correndo com as coisas lá. De maneira bem simples, Bem ela trouxe simples, um um bolinho. Ô, Yuri, obrigado aí, ó. Obrigada, Yuri. Olha que bolo bonito. Pessoal, então a gente está se despedindo de vocês aqui, né? A gente vai cortar o bolinho aqui, cantar o parabéns. Parabéns pra... E obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse podcast de hoje. Ah, pode tá? cantar parabéns? Vamos O cantar. Adriano falou, canta parabéns aí. Ah, Vamos então- cantar parabéns aqui então, tá Yuri, bom? Vamos. Então, que Deus abençoe vocês aí, tá? Vamos cantar parabéns. Meu pai e pra minha mãe. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha que legal, cantando parabéns aqui, sabe o que eu lembrei? Quantos anos eles fizeram isso por mim? Quando era criança, né? Comprou bolo, todo aquele ritual que você já sabe. E hoje eu estou podendo fazer esse ato aqui, reconhecendo o carinho, a dedicação dos pais que muitas das vezes tiraram da sua boca, deixaram de comprar algo para si, para comprar para mim e para o meu irmão Marcelo. Aproveitar e mandar um abraço para Marcelo, para a Michelle, minha cunhada, e a Karen, minha sobrinha. Pessoal, muito obrigado. Importante, né, Ricardo? Valorize a sua família. Exato. Enquanto eles estão aqui, valorizem eles. Porque eles sempre fizeram o melhor por nós. Então, hoje, faça o melhor por eles também. Perfeito. Pessoal, até mais, forte abraço, bom feriado, cuide-se no carnaval, muito cuidado, o carnaval só traz indicador negativo, embora muita gente só olhe a festa, o momento da euforia, então muito cuidado com isso e que vocês tenham um bom descanso, um bom final de semana e até sexta-feira que vem no nosso próximo podcast. A vírgula aqui, ó, uma nova história, após a vírgula vai começar. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Agora vamos cortar o bolo. Vamos comer um bolinho aqui, Yuri? Vamos. O Adriano também, né? Adriano, meu bolinho aqui, Adriano. Agora só tem que cortar. Aí, Olha, tá gente, assim. fica à vontade aí. E aí, Yuri, como é que você tá? Vamos comer um bolinho com a gente aqui, ó. Trouxe bolo aqui, dá pra todo mundo comer. A gente só não vai sujar aqui, a gente vai tomar cuidado, senão a Adriana fala assim, pô, aí tá de sacanagem, né? Tudo bom? Ela fez agora e vai fazer agora. Ó, a gente não vai sujar aqui não, viu? Vamos cortar direitinho, amor?